Você realmente comanda suas escolhas? Ou age sob fantasmas ancestrais gravados em seu inconsciente? Quantas vezes você reagiu como se estivesse seguindo um roteiro invisível? Já sentiu como se seus comportamentos estivessem sendo ditados por algo mais antigo que você? Como se estivesse andando por um campo minado emocional, onde cada passo revela explosões de padrões que você nem sabe que carrega. Esses padrões não são apenas hábitos, são arquétipos, estruturas universais que habitam o inconsciente coletivo, segundo Jung. São como personagens internos que assumem o volante da nossa vida em momentos de crise, desejo, medo ou conquista. Imagine que você é uma fogueira, e suas inseguranças, quando inconscientes, se tornam lenha para a fogueira alheia, alimentando o julgamento externo, queimando sua autenticidade em troca de aprovação. Jung propôs que todos nós carregamos dentro de nós 12 arquétipos universais. Eles são forças vivas, símbolos primitivos, heranças emocionais que moldam como sentimos, pensamos e escolhemos. Não são máscaras, são almas internas que disputam espaço e expressão. E antes de reconhecer quem você quer ser, você precisa entender quem já está atuando em você. O inconsciente coletivo não é um conceito vago. Ele é a raiz oculta de nossas emoções mais profundas, o medo de não encontrar propósito, a angústia de parecer fraco, o desespero por aprovação. É o motor silencioso por trás da sua busca por controle ou da sua tendência a se calar. Por isso, entender os arquétipos não é uma curiosidade filosófica, é um ato de autonomia emocional. Um primeiro passo para sair do piloto automático. Nos próximos blocos, você vai reconhecer os arquétipos que estão dominando você. Mas antes disso, respire fundo e se pergunte: você quer mesmo saber quem está no comando da sua vida? Estrutura dos arquétipos primários: inocente, órfão e guerreiro. Tudo o que nos irrita em nossos semelhantes pode nos levar a uma melhor compreensão de nós mesmos. Carl Jung. Você já sentiu que repete os mesmos erros, mesmo sabendo o resultado? Já confiou demais? Ou se fechou antes mesmo de tentar? Esses dilemas não são simples falhas de personalidade. Eles revelam a atuação dos arquétipos primários: inocente, órfão e guerreiro. São como os primeiros atores que sobem ao palco da psique. Representam a fase inicial da nossa jornada interna, quando ainda buscamos segurança, identidade e pertencimento. O inocente vive com uma fé quase ingênua de que tudo dará certo, desde que se mantenha do bem. Busca segurança, evitando o conflito. Prefere não saber a ter que lidar com verdades dolorosas. Por isso, ignora sinais de alerta em relações tóxicas. Ou adia decisões importantes, esperando que o tempo resolva tudo. É como alguém perdido em um labirinto invisível. As paredes são feitas de expectativas infantis, que o prendem na esperança mágica de que um dia será salvo. Mas o tempo não salva. Ele só revela o quanto esperamos passivamente. O inocente precisa despertar, ou se tornará alimento fácil para manipuladores. Ser sempre bonzinho é nobre, mas também pode ser uma prisão. Fugir do conflito não é paz, é pânico disfarçado de gentileza. O órfão, por outro lado, já teve sua inocência quebrada. Ele viu que confiar pode doer, e como resposta, ergue uma muralha emocional. Sua motivação inconsciente é a desilusão. Ele acredita que ninguém é realmente confiável. Por isso, recusa ajuda com medo de se sentir em dívida. Analisa cada gesto alheio buscando sinais de traição. É uma alma ferida que se protege tanto que acaba se isolando. Vive em alerta constante, sempre esperando o golpe. Mas o que o machuca hoje não é mais o outro. É a própria desconfiança crônica que o impede de receber afeto. Você consegue lembrar de uma vez em que afastou alguém que só queria ajudar? E então surge o guerreiro. Quando o sofrimento se transforma em força, nasce a vontade de vencer. O guerreiro não quer mais ser vítima. Ele age, corre atrás. Sua busca é por merecimento. Se eu conquistar, eu valho. Se eu dominar, ninguém me fere. Por fora, disciplina. Por dentro, uma ferida que ainda pulsa.
O guerreiro reage ao medo com estratégia, mas às vezes se torna viciado em batalhas, como se precisasse de desafios constantes para justificar sua existência. Trabalha até o limite, não delega, enxerga cada erro como fraqueza e se esquece de descansar. Estar sempre em guerra é cansativo. Vitória sem paz é só mais um campo de batalha. Por isso, observe. Você está esperando que tudo dê certo sozinho? Está desconfiando de todos? Ou está lutando tanto que esqueceu de viver? Esses 3 arquétipos são como os primeiros degraus da sua história interna, e entender quem deles está no comando é o início da libertação. No próximo passo, vamos explorar os arquétipos de sobrevivência emocional, aquelas forças que surgem quando você tenta conciliar amor, liberdade e revolta. Você está pronto para conhecer o cuidador que se anula, o explorador que foge e o rebelde que grita? Arquétipos de sobrevivência emocional: cuidador, explorador e rebelde. Onde o amor impera, não há desejo de poder, e onde o poder predomina, há falta de amor. Carl Jung. Você já se sentiu esgotado por sempre cuidar dos outros? Já quis sumir por uns dias e recomeçar do zero? Já gritou internamente por não aguentar mais engolir o que pensa? Essas sensações indicam a atuação dos arquétipos de sobrevivência emocional. Eles aparecem quando o trauma inicial vira estratégia de adaptação. São forças moldadas pela necessidade de manter o equilíbrio, mesmo que isso custe sua própria autenticidade. O cuidador acredita que amar é sacrificar. Ele teme parecer egoísta, então vive para atender às necessidades alheias. É aquele que assume as tarefas do time no trabalho sem reclamar, mesmo que esteja exausto, que ignora suas próprias dores para manter a família em pé. Mas essa generosidade pode se tornar prisão emocional. O cuidador, quando ferido, vira mártir. Cobra sem dizer, espera sem pedir. E quando não é reconhecido, implode em silêncio. É como alguém que constrói uma muralha móvel. Tenta proteger todos, mas se tranca por dentro. Já o explorador busca liberdade como quem busca oxigênio. Ele teme o tédio, odeia sentir-se preso. Quer autenticidade a qualquer custo. Por isso troca de emprego como quem troca de roupa. Viaja sem roteiro. Inicia novas rotas, mas raramente permanece. Sua maior dor? Sentir-se sufocado. Mas sua maior armadilha é fugir tanto que nunca cria raízes. O explorador corre o risco de viver uma vida cheia de experiências e vazia de pertencimento. De tanto querer liberdade, perde a capacidade de intimidade. É um viajante que teme parar porque sabe que, ao parar, terá que se encarar. E quando o cuidador se anula e o explorador se perde, nasce o rebelde. O rebelde é a erupção. É a voz que grita, basta, depois de anos calada. Ele se revolta contra opressões, internas e externas. Mas sua raiva, quando não digerida, vira autossabotagem. Ele queima pontes, destrói oportunidades, ofende antes de ser ofendido. Quer liberdade, mas pode acabar cavando sua própria jaula. O rebelde é necessário. Ele traz ruptura, mas precisa de consciência, porque a verdadeira rebeldia não é reagir, é escolher com clareza o que merece ser destruído e o que precisa ser reconstruído. Você está sempre dizendo sim, mesmo quando quer dizer não? Você vive mudando tudo, só para não mudar por dentro. Você se rebela, mas no fundo sente que está lutando contra si mesmo. Cuidador, explorador, rebelde. 3 formas de resistir ao vazio. 3 formas de buscar dignidade emocional. Mas nenhuma delas é completa sem um mergulho profundo nas emoções internas. Por isso, vamos conhecer os arquétipos que vivem dentro da sua expressão emocional. O amante, o criador e o bobo da corte. Quem te domina mais? O desejo, a arte ou o riso? Arquétipos de expressão interior. Amante, criador e bobo da corte. Aquilo a que você resiste persiste. Aquilo que você aceita se transforma. Carl Jung. Você já amou tanto algo ou alguém que perdeu a si mesmo?
Já criou com tanto zelo que travou diante do primeiro erro? Já fez piada para não chorar? Esses momentos não são simples reações emocionais. Eles revelam a ação dos arquétipos da expressão interior, as forças que moldam como sentimos prazer, criatividade e leveza diante da vida. O amante busca conexão profunda, intensidade emocional, entrega total. Ele não quer apenas viver, quer sentir. Ama com o corpo, a alma e o tempo. Mas seu maior dom, a sensibilidade, é também seu maior risco: cair na dependência emocional. Ele mergulha em hobbies artísticos com paixão e sofre quando a realidade não corresponde à beleza que idealizou. Idealiza relacionamentos e afunda nas expectativas. Espera que o outro o salve, que a arte o preencha, que o prazer cure o vazio. Mas o que o amante precisa entender é que amor sem limite vira dissolução. E sentir tudo não é o mesmo que se conhecer. O Criador, por sua vez, tem um impulso quase sagrado de dar forma ao invisível. Ele vê o que ninguém vê, mas também carrega o peso da autocrítica. Começa projetos ambiciosos com entusiasmo e os abandona ao primeiro erro. Compra materiais de arte que nunca usa, sonha com uma obra-prima, mas se paralisa diante da imperfeição. Ele vive entre dois extremos: o êxtase da invenção e o terror do fracasso. Sua prisão não é a falta de ideias, mas o medo de não ser genial o suficiente. É como alguém que tenta pintar com uma tríplice pincelada: a paixão do amante da cor, a técnica do criador da forma e a leveza do próximo arquétipo da vida. Porque onde o peso da arte e do amor se torna insuportável, entra o bobo da corte. O bobo é o curador disfarçado. Usa o humor como alívio. Faz piada onde todos choram. Não é fútil, é sábio. Ele lembra que viver é um jogo, que rir de si mesmo é um sinal de maturidade, que a leveza também cura. Mas quando ferido, o bobo se esconde atrás da piada. Ri para evitar o confronto. Se sabota com autodepreciação. Finge que não sente para não ter que explicar. Você já fez os outros rirem enquanto desmoronava por dentro? Esses três arquétipos representam nossa dimensão emocional mais visível e mais camuflada. Eles nos conectam ao que é belo, intenso e espontâneo, mas também nos colocam diante da nossa vulnerabilidade crua. Pergunte-se: você sente demais, mas não sabe se é amor ou carência? Você cria muito, mas termina pouco? Você ri para não gritar? No próximo capítulo, mergulharemos nos arquétipos do poder e da sabedoria: governante, mago e sábio. Aqueles que, no fundo, moldam como você lida com controle, transformação e verdade. Você lidera sua vida ou está sendo liderado pelo medo? Arquétipos de poder e sabedoria: governante, mago e sábio. Quem olha para fora sonha. Quem olha para dentro, desperta. Carl Jung. Você se cobra constantemente por ordem e perfeição? Já sentiu que carrega uma missão de transformação interior? Ou se esconde atrás do intelecto para não ter que sentir? Essas são manifestações dos arquétipos de poder e sabedoria. Eles aparecem quando o indivíduo já passou pelas fases do medo, do desejo e da expressão, e agora busca estabilidade, transcendência e verdade. O governante precisa de controle. Ele quer estruturar, organizar, garantir que tudo funcione. Seu lema interno é: se eu não controlar, tudo desmorona. Por isso, microgerencia equipes até causar exaustão. Mantém rotinas rígidas, sem espaço para o inesperado. Sua sede de ordem pode gerar grandes realizações, mas também pode escorregar para a tirania interna. Torna-se prisioneiro da própria rigidez. Teme o caos mais do que ama a liberdade. Confunde autoridade com autossuficiência. É como alguém sentado em um trono, cercado de leis que ele mesmo escreveu e que agora não pode quebrar. O mago é diferente. Ele transforma. É o alquimista da psique. Acredita que mudanças internas podem gerar novas realidades externas. Usa ferramentas como terapia, espiritualidade, coaching, meditação. Quando consciente, é fonte de cura e renovação.
quando inconsciente, torna-se manipulador. Usa suas habilidades para controlar disfarçadamente, ou mergulha em práticas esotéricas sem ética, buscando poder e não sabedoria. É aquele que empunha o cajado da transformação, mas se esquece de purificar o próprio ego. Já o sábio busca apenas uma coisa: a verdade. Ele observa, analisa, pondera. Vê o mundo como um campo de estudo eterno, mas corre o risco de se isolar nas ideias, de virar um espectador da vida, sem participar dela. Ele lê, compreende, interpreta, mas às vezes não sente. Sua dor é o afastamento emocional. Torna-se tão racional que não consegue mais se comover. É como alguém que guarda um tomo antigo, repleto de verdades, mas que não sabe mais usá-las para acolher a si mesmo. Trono, cajado e tomo. Cada símbolo revela o domínio e a sombra desses arquétipos. O governante que comanda, mas sufoca. O mago que cura, mas pode enganar. O sábio que ilumina, mas pode se congelar. Você está tentando controlar tudo e perdendo leveza. Está tentando transformar tudo, sem transformar a si mesmo. Está tentando entender tudo, mas sem permitir sentir. Esses arquétipos não são erros, são etapas da evolução da alma. Mas, quando desequilibrados, nos afastam da autenticidade. No próximo capítulo, vamos falar de integração. Porque não basta identificar os arquétipos. É preciso acolhê-los, escutá-los e decidir quem merece liderar sua vida hoje. Você está pronto para o desafio mais profundo? Integração, individuação. O privilégio da vida é tornar-se quem você realmente é. Carl Jung. Depois de tudo o que você ouviu até aqui, quem está realmente no comando da sua vida? Será o inocente, esperando que as coisas se resolvam sozinhas? O órfão, que se protege com a armadura da desconfiança? O guerreiro que luta até esquecer por que começou? Ou talvez o cuidador, que dá tudo e se anula? O explorador, que corre sem parar? O rebelde, que quebra tudo porque nunca foi ouvido? O amante, intenso e faminto? O criador criativo e travado? O bobo leve, mas ferido? Ou ainda o governante que precisa controlar? O mago que quer transformar? O sábio que sabe tudo, mas teme sentir? Esses 12 arquétipos não são personagens soltos, são vozes dentro de você. E o objetivo não é escolher um, é integrá-los. A isso, Jung chamou de processo de individuação. Tornar-se um ser inteiro, onde cada parte tem lugar, mas nenhuma domina sozinha. É como sentar todos à mesma mesa. Ouvir o medo sem que ele decida. Sentir o desejo sem que ele controle. Usar o poder sem ser escravizado por ele. O verdadeiro eu não nasce de um papel, nasce do equilíbrio interno. Por isso, aqui vai um exercício simples e profundo. Durante 7 dias, observe-se. Em cada decisão, emoção ou reação intensa, pergunte: qual arquétipo está em ação agora? Anote. Não julgue, apenas registre. Depois reflita: esse arquétipo me fortalece ou me limita? Apenas com essa consciência, você começa a escolher de verdade. Porque escolher-se é diferente de reagir. E agora deixo você com a pergunta final. Aquela que talvez você nunca tenha se feito com tanta seriedade. Quem está realmente no comando da sua vida hoje? Se a resposta for não sei, isso já é um começo. Se for todos ao mesmo tempo, você está desperto. Deixe nos comentários qual arquétipo mais te surpreendeu e como você pretende equilibrá-lo. E lembre-se, você não precisa ser um só. Você precisa ser inteiro. Se mesmo depois de tudo isso, você ainda sente que algo em você sabota seus desejos mais profundos, então precisa ver o próximo vídeo. Jung revelou a chave oculta para realizar sem ser rejeitado, mas poucos ousam encará-la. Toque na ferida certa e tudo começa a mudar. Assista agora.